Em primeiro lugar, porque essa pergunta surge. Muitas vezes me deparo com o fato de que muitos dos meus clientes têm um sentimento de solidão e dificuldades em criar relacionamentos. O paradoxo da situação é que ouço dos homens solteiros que eles querem conhecer uma mulher e amá-la, construir uma família, ter filhos e viver de alma para alma. E o mesmo acontece com as mulheres solteiras. E elas vivem em uma cidade grande, se comunicam e cruzam com muitas pessoas durante o dia, mas, por dentro, sentem um desejo de proximidade, de alma com uma pessoa nativa. Em nossa vida, as comunicações se tornaram tão saturadas e os contatos superficiais tão frequentes que não temos falta de pessoas ao nosso redor e de socialização. Às vezes até nos sentimos apertados e cansados uns dos outros. As redes sociais se tornaram tão totalizadas em nossas vidas que temos a impressão de que estamos nos comunicando e trocando informações com outras pessoas, brigamos no FED, fazemos as pazes, apoiamos uns aos outros, parabenizamos uns aos outros nos aniversários, etc. A vida real é substituída por algum substituto de relacionamentos com outras pessoas. É possível não sair de casa e sentir-se exausto com os contatos e a socialização. O problema é que esse tipo de relacionamento substituto é muito superficial, e as pessoas vêm com uma grande fome de intimidade. Há uma ilusão de que encontrarei aquele ou aquela que será definitivamente minha alma gêmea, dada a mim pelo destino. E essas almas gêmeas se encontram. As pessoas até tentam iniciar um relacionamento, mas aí começam as ofensas, as expectativas injustificadas, a tentativa de refazer o outro, um jogo de certos cenários psicológicos. Mas o problema não é o fato de não termos encontrado o parceiro certo. Muitas vezes temos medo da intimidade, medo de nos abrir, de conversar, de demonstrar sentimentos, de aceitar os dos outros. Ir embora é muito mais fácil do que ficar. Parece que só precisamos encontrar a pessoa certa, e o relacionamento florescerá por si só. Então vamos em busca do próximo amor verdadeiro. Acontece que, ao contrário dos epitáfios fúnebres, os próprios valores dos relacionamentos e do amor não desapareceram. A maioria das pessoas quer e precisa deles. Mas há uma dificuldade: como integrar isso à vida, como realizar essas aspirações nas novas realidades. Há uma percepção de que é bem possível viver sem intimidade nos relacionamentos, especialmente em uma cidade grande. Agora não há expectativas sociais de que os jovens criem uma família. Não há necessidade de uma distribuição rígida de papéis para a sobrevivência. Na sociedade, um homem e uma mulher são comparados no nível de renda, têm oportunidades iguais de construir uma carreira, etc. A questão do arranjo e da organização da vida cotidiana é resolvida em conjunto. Não quero avaliar as mudanças que estão ocorrendo, mas reconheço a existência dessa tendência, que já é um fato em nossa vida. A esfera sexual tornou-se suficientemente liberada para que um homem ou uma mulher satisfaçam suas necessidades fisiológicas sem obrigações. Surge a pergunta: por que e para que iniciar um relacionamento com uma pessoa? Afinal de contas, tudo pode ser obtido. As pessoas começam a aspirar ao topo da carreira, à realização profissional, a ganhar dinheiro. Esse vazio é preenchido pelo vício no trabalho, e o desejo de relacionamentos é substituído por novos laços amorosos, de um parceiro para outro. E para se aproximar, se abrir, se interessar por outra pessoa, em algum lugar sentir ansiedade, preocupação de ser rejeitado, enganado ou desapontado com expectativas injustificadas. Tudo isso parece tão injustificado, muito caro, incerto, não dando nenhuma garantia de um relacionamento feliz. Atualmente, um grande número de pessoas que sentem solidão e vazio tenta abafá-los com alguma coisa. Com o passar do tempo, as cores da vida se desvanecem, conhecidos superficiais parecem fugir de relacionamentos realmente profundos. Não trazem mais nenhum prazer. Substitutos como conquistas profissionais não salvam o sentimento de solidão. Receber emoções consumidas rapidamente não traz a experiência profunda e a mudança de uma pessoa. Uma nova experiência, sua presença, aqui no mundo, o que só é possível em um relacionamento próximo com outra pessoa. A sensação de comprar, por exemplo, um novo telefone ou carro não traz alegria duradoura. O prazer do contato sexual com um novo parceiro é muito passageiro e, como um de meus clientes me disse, a pessoa logo quer ficar sozinha e mandar essa garota embora. E assim por diante, sempre querendo mais e mais. É como um buraco negro. Ela nunca está saciada. E o anterior não é suficiente para ela. Ela está faminta novamente. Depois de algum tempo, surgem a depressão, a apatia, os medos e as ansiedades, ou a raiva e a agressividade, culpando os homens e as mulheres ao seu redor,
culpando a si mesmo. Como um cliente, um homem de 40 anos, solteiro, mas bem-sucedido em sua profissão, disse ao seu gerente que, se ele morrer em seu apartamento, ninguém se lembrará dele, exceto seus colegas e o gerente, porque ele não virá trabalhar. Não, ele não quer um relacionamento exatamente porque tem medo de morrer, mas esses medos surgem como um subproduto, inclusive o sentimento de solidão. O medo da morte e a solidão estão interligados, assim como outras questões existenciais. Uma pessoa importante e um sentimento de amor aliviam essas ansiedades. Todos nós temos medo de morrer, mas quando algo ameaçador acontece a uma pessoa, ou quando ela adoece com uma doença fatal, ela imediatamente se lembra de seus entes queridos ou pensa em sua solidão, que tipo de relacionamento esteve, se amou ou foi amada, se tem tempo para fazer algo mais pelas pessoas com quem se importa. Outro problema é quando as pessoas já se conhecem, mas algo acontece e o relacionamento é destruído. Ou melhor, as próprias pessoas o destroem. Há muitos motivos diferentes para que isso aconteça, mas suportar outra pessoa com um mundo interior diferente, valores, sua personalidade única, experiência de vida, seus medos e ansiedades, é muito difícil e requer um desejo conjunto de ambos os parceiros e seu envolvimento um com o outro, a necessidade de estar no espaço do relacionamento, sem medo de falar um sobre o outro, sobre seus sentimentos e ansiedades, o que impede a intimidade. Existem algumas atitudes, roteiros, ilusões que podem criar dificuldades em um relacionamento existente ou impedi-lo de se aproximar de outra pessoa. Um amor ocorre quando a outra metade é encontrada. Há muitas ilusões e percepções de que um relacionamento feliz é uma garantia de que o amor surge espontaneamente ou magicamente, entre pessoas feitas uma para a outra. Esse tema é especulado em filmes, romances de amor, criando um belo conto de fadas sobre encontrar o tal ou tal. Essa é uma história muito comum e bastante popular. O que acontece quando existe essa imagem do mundo? A responsabilidade pelo relacionamento é removida. Afinal de contas, como você pode influenciá-los, já que existe uma força desconhecida, o amor, que alguém concede apenas a seu bel prazer? Essa pode ser uma maneira muito simples de explicar a si mesmo o próprio fracasso, rotulando-o com a frase parei de amar ou não sou mais amado. Muitas vezes me deparo com a tentativa das pessoas de encontrar essa faísca no início da comunicação, um precursor do amor, sentindo que podem ter certeza de que é o tal ou qual. Ao estabelecer esse critério para um relacionamento, as pessoas talvez nunca iniciem um novo relacionamento. Se as pessoas iniciaram um relacionamento, quando começam as dificuldades de ambos os lados, que são naturais em qualquer relacionamento, elas se decepcionam com o fato de que não era amor, mas paixão, desejo, paixão ou qualquer outra coisa. Não estou de forma alguma negando que exista amor e um sentimento tão bonito de ternura, sensibilidade, cuidado, confiança e devoção à pessoa amada e querida. Mas ele não surge por vontade de ninguém, a não ser a nossa. Quando é o resultado de duas pessoas que passam por uma experiência compartilhada de intimidade. No início, pode haver simpatia, interesse, desejo de conhecer melhor a pessoa. Mas tudo isso é fruto de um relacionamento entre pessoas que passaram por diferentes sentimentos em relação uma à outra, superaram conflitos, ofensas, experimentaram alegria e ternura, raiva e ressentimento. Todos esses sentimentos são naturais em um relacionamento. 2. Incapacidade de falar abertamente sobre seus sentimentos e experiências. Esse é um dos problemas mais comuns que as pessoas enfrentam nos relacionamentos. No início, elas experimentam um alto astral romântico, despertando emoções, excitação, tentando gostar um do outro, mantendo a aparência e vendo o outro com uma visão tão seletiva. Os sentimentos negativos, os períodos de conflito e as tensões surgem um pouco mais tarde, mas surgem de qualquer forma. E aqui é importante poder conversar sobre isso com seu parceiro, reservar um tempo para isso quando as pessoas que estiverem sozinhas e ninguém interferir com elas, e elas conversarem sinceramente. Se isso não for feito, a tensão se acumula, e rompe-se, espalha com ofensas, irritação, insultos. O que acontece quando a própria pessoa não entende totalmente o que está acontecendo com ela e afasta os sentimentos desagradáveis. Mas eles não vão a lugar algum e, com certeza, se vingarão do parceiro, se vingarão dele. Tudo isso requer, antes de tudo, atenção a si mesmo e às próprias necessidades, desejos, experiências e sentimentos. E depois, atenção ao parceiro e o desejo de conhecê-lo. Os relacionamentos em si não são criados e as pessoas não se aproximam umas das outras sem compartilhar seu verdadeiro mundo interior. 3. Manipulação.
Uma de minhas clientes fez um pedido na terapia: quer que meu marido cresça e ganhe mais para que eu possa contar com ele. Ao que perguntei: por que você me procurou e não a ele? Eu só quero aprender como fazer com que ele queira. É claro que a manipulação é uma habilidade tão desejável, uma ferramenta parcialmente condenada pela sociedade, mas se for feita para o bem da pessoa, você pode fazer o bem com ela, porque eu sei exatamente o que é bom para todos. Lembro-me de uma história do consultório, quando uma cliente perguntou como poderia influenciar um homem e atraí-lo se ele decidisse não ter um relacionamento com ela. Quando comentei que ele ainda decidia, que a responsabilidade era dele, ela disse que isso não era tão importante para ela, que queria ser feliz com ele e que ele também seria feliz, porque ela o ama e fará de tudo pelo relacionamento deles. A manipulação destrói a intimidade, afasta as pessoas umas das outras e se torna um relacionamento substituto. Sim, os objetivos externos são alcançados. A pessoa ao seu lado faz algo do jeito que você queria, mas não do jeito que ela queria. Porque você fez uma escolha por ela, tomou uma decisão e assumiu a responsabilidade por ela. A manipulação dá uma sensação de poder e a capacidade de governar o destino de outra pessoa, de influenciá-la em benefício de seus objetivos, muitas vezes completamente alheios ao amor e à verdadeira intimidade. Essa é a falta de limites do próprio manipulador e a não aceitação dos limites da outra pessoa, da liberdade e de suas limitações em todo ser humano. Essas ações encobrem os próprios medos de solidão, a falta de valor próprio e a ansiedade da pessoa por não poder controlar totalmente a própria vida e sempre conseguir o que deseja. Surge na pessoa um estado mental narcisista de que ela, como é, com todas as fraquezas e deficiências, não será amada, que não é digna de amor. Nesse caso, a manipulação é projetada para escapar e se esconder de si mesmo e de sua imperfeição, manipulando não apenas os outros, mas a si mesmo. 4. Eles viveram felizes para sempre. Em um relacionamento feliz não há conflitos e mal-entendidos. Esse pensamento dá origem à fantasia de que com a pessoa amada haverá uma vida fácil e feliz, sem mal-entendidos, conflitos, ofensas, raiva e irritação. Qualquer pessoa e qualquer relacionamento pode ser prejudicado. No entanto, em todos os relacionamentos, as pessoas enfrentam a irritação e conflitos, ofensas, mas nem todos conseguem suportá-los, vivenciá-los e estar neles. É uma tensão natural que surge entre dois indivíduos, e é uma grande ilusão que existam pessoas com as quais isso não acontecerá. Quantas pessoas conhece que encontram dificuldades em um relacionamento e, em vez de tentar resolvê-las juntas, fogem do relacionamento. Elas encontram novos parceiros e todo o ciclo se repete. Uma coisa que você tem de aceitar é que um relacionamento com outra pessoa não é sempre só alegria, felicidade e prazer, mas também dores, desconforto, dificuldades em aceitar a outra pessoa. É disso que a maioria das pessoas foge quando passa por um período de surto romântico e se depara com o outro lado natural de qualquer relacionamento. Como disse J.P. Sartre, o inferno é o outro. 5. Expectativas do relacionamento. Quantas vezes é possível ouvir algumas expectativas de homens e mulheres? Quero apenas relacionamentos sérios. Estou construindo uma família, quero filhos, não quero ser usado, quero um relacionamento sem compromisso e apenas sexo. Quero que ela aceite a supremacia do homem na família, quero que ele passe menos tempo com os amigos e mais tempo prestando atenção a mim e assim por diante. Quando encontro clientes em minhas sessões, muitas vezes vejo essas expectativas em relação ao outro passando por seus olhos. As pessoas podem não falar sobre isso, mas há uma sensação imediata de que há um castigo acontecendo, que a outra pessoa está sendo percebida para satisfazer suas próprias necessidades. Alguns sabem exatamente o que querem incluir nessa lista de suas próprias percepções do parceiro, outros nem mesmo entendem completamente, mas estão esperando por algo. O encontro com outra pessoa, o momento dessa bela conexão de duas personalidades e seus mundos, é ofuscado pela busca de garantias, confirmações de algum resultado que a pessoa deseja obter do relacionamento. A própria sensação de prazer da comunicação, o processo de conhecer um ao outro, a experiência de diferentes sentimentos que surgem entre duas pessoas desaparece. Esse presente que nos foi dado pela vida, a criação de um espaço comum de intimidade, é reduzido a critérios específicos de nossa própria felicidade. A alegria e o prazer, a empolgação de tocar outro mundo e a alma de uma pessoa, seus valores, fraquezas e belas qualidades, sua história de vida pessoal e única, seus sonhos e esperanças desaparecem e, em vez disso, surgem avaliações, comparações, conclusões,
hipóteses próprias sobre se essa pessoa é adequada ou não para alguns propósitos. Tudo isso acontece porque a pessoa se agarra ao relacionamento como uma tábua de salvação ou constrói barreiras para a intimidade real, tentando abafar suas ansiedades e medos, curar suas feridas internas, usando outra pessoa. 6. Precisamos entender um ao outro. Nossa própria ideia de que uma pessoa amada deve ler nossas necessidades, ler nossos pensamentos, nos entender e necessariamente sentir o mesmo que a nós, ter o mesmo ponto de vista, nos apoiar e assim por diante, nos leva de volta a uma fantasia infantil, quando nossa mãe lia nossas necessidades e desejos sem palavras. Sempre haverá um abismo de mal-entendidos na vida de personalidades adultas. Sempre enfrentaremos o isolamento entre nós e a outra pessoa. Como dizem os existencialistas, viemos a este mundo sozinhos e, essencialmente, também partimos sozinhos e nunca uma pessoa se fundirá conosco em um estado unificado. Sim, a intimidade e os relacionamentos atenuam essa solidão, mas ela nunca desaparecerá completamente do ser humano. Mas com que frequência as pessoas se ofendem, tiram conclusões sobre o parceiro e o relacionamento quando se deparam com um mal-entendido genuíno sobre si mesmas. 7. Idealização. É muito difícil para nós manter avaliações, pensamentos e atitudes contraditórios em nossa percepção de uma pessoa, assim como de qualquer outra coisa. Nós nos esforçamos por obter algum tipo de categorização e ambiguidade, clareza de sentimentos internos. Isso muitas vezes nos leva ao fato de que construímos ideias ideais sobre nosso parceiro, atribuímos qualidades míticas a ele ou prestamos atenção apenas em seus méritos, mas não vemos que essa pessoa, assim como qualquer outra, não é perfeita. Ela também comete erros, e pode nos magoar, nos decepcionar naquilo que não atende às nossas expectativas. Em seguida, pode vir um período de desvalorização e derrubada, de dejeção, do qual muitos têm medo e, para evitá-lo, fogem do relacionamento em busca de um novo ideal. Somos tão diferentes, mas ainda assim podemos ficar juntos. Essa lista pode se estender por muito tempo, eu acho, mas uma coisa se torna óbvia. Os relacionamentos íntimos são importantes para todos nós nos esforçamos por eles, só que nem sempre entendemos, conhecemos e sabemos como obtê-los. Aprendemos muitas ciências, regras de etiqueta, como nos defender, mas não nos ensinam como ter um relacionamento com outra pessoa. Afinal de contas, a coisa mais bonita sobre nossa solidão na vida é tentar alegrá-la com outras pessoas. Sim, nunca será possível chegar a um entendimento total com outra pessoa. Sempre experimentaremos nossa diferença nos relacionamentos. Sempre teremos sentimentos e experiências negativas uns com os outros. Sempre teremos conflitos. Ficaremos desapontados com a outra pessoa por ela não ser o ideal de nossas fantasias. Desejaremos que ela sinta o mesmo que nós, que haja da mesma forma que imaginamos que ela deveria agir. Mas não pode ser. Se quisermos estar perto de outra pessoa e sentir que, apesar de tudo isso, ela é querida e importante para nós, precisamos aceitar essas certezas da nossa vida. A intimidade não é um relacionamento. É algo que acontece por meio do encontro de um mundo com outro e abre a disposição de aceitar o mundo do outro, de estar aberto ao outro, mas de continuar mudando, porque a intimidade de uma pessoa com outra necessariamente muda ambas. E o fato de duas pessoas poderem passar por essa vida juntas depende do seu envolvimento conjunto e da responsabilidade de cada uma delas.